Estimados irmãos e irmãs em Cristo, chegamos nós à Sexta-feira Santa. Queremos nos encontrar e também orar em conjunto, olhar através do amor de Deus para a cruz e nos lembrar de tudo o que foi feito a partir dela e o que isso significa para nós também no dia de hoje. Com fé e esperança e amor, estamos reunidos na graça e no amor desse Deus que nos cria, nos sustenta e nos abraça nesse dia. Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que nos chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando e nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas, que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado pelas nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou o seu servo. Fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse nenhuma sequer palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto. E ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos. Foi morto por causa dos pecados do nosso povo. Foi enterrado ao lado de criminosos. Foi sepultado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. Na sexta-feira da Paixão de Cristo, temos que nos lembrar e lidar com a pergunta pelo sofrimento, a qual sempre é posta ao lado da nossa vida. E se formos sinceros, sinceras, não queremos fazê-la e tampouco respondê-la, pelo menos não com todas as consequências que ela nos exige. Acho que se não a fizermos ou enfrentarmos, talvez o sofrimento não aconteça, ou talvez tentemos parecer que ele nem existiu. Como é que um pai vai sequer pensar perder um filho ou uma filha? Como uma mãe irá experimentar a dor da separação? Isso é apenas um exemplo de sofrimento duro e real, pelo qual inúmeras famílias passaram e têm passado nesse tempo de pandemia. Estamos em contato aqui com aquele sofrimento que realmente importa, que realmente faz doer, chorar e não é nada falso. É o sofrimento de muitas pessoas. Fato é que muitas vezes nós só conseguimos mudar o nosso pensamento ou a nossa percepção quando nós tiramos as vendas dos nossos olhos. Porque enquanto são os outros que sofrem, muitas vezes nós não sentimos ou não nos envolvemos com o sofrimento alheio. Diferente do amor e da graça de Deus que se aproximam de nós também nesse dia. A pandemia trouxe inúmeros questionamentos para nós. Como é que uma pessoa boa pode sofrer ou perder a sua vida? Que mal ela fez para merecer isso? Inúmeras vezes as pessoas passam
por essas questões, buscando pela ordem do favorecimento ou do merecimento, buscar as respostas para as suas dúvidas e seus questionamentos. Não foi diferente com Jesus. Jesus conhecia todas as pessoas e também entendia que quem só sabe acusar os erros dos outros fica sempre procurando denunciar a conduta alheia. Jesus, por sua vez, questiona a Deus, se pergunta por que ele se sente abandonado e por que naquele momento ele estaria passando por tudo aquilo sozinho. De fato é que quando nós experimentamos o sofrimento ou falamos sobre ele, reconhecemos o quão nós somos falhos e errantes. E talvez o quanto nós necessitamos do cuidado, do amor, da misericórdia do outro e também de Deus. No sofrimento experimentamos que necessitamos, totalmente presente e perto, o amor e a graça de Deus. Aliás, existem pessoas que só lembram dele nesse momento. Mas nesse caso, ainda há alguém com quem contar. Na paixão de Cristo, entretanto, presenciamos a ausência de Deus. Jesus, o Filho, deve passar por esse momento humano por excelência, a morte. Deve passar como todos e todas nós, sozinho. Por isso é tão importante a comunhão antes, com todos os amigos ao redor da mesa, e eu acredito que toda a natureza e também os animais sentem a ausência, sofrem. Realmente acredito na palavra do apóstolo Paulo quando diz que toda a criação geme, esperando a salvação. E é sobre gemer e ansiar pela intervenção divina que fala a Sexta-feira Santa, a Sexta-feira da Paixão. É sobre uma coisa que é boa. Não estamos ficando loucos, nem eu estou louca. Ela nos chama a atenção de que estamos rodeados de morte, de sofrimento por todos os lados. E aqui eu não me refiro somente à pandemia e esse vírus que leva pessoas a cada minuto, a cada hora, a cada dia. Lembro também da destruição da natureza, na ganância, na violência, na falta de cuidado, na falta do amor, na falta, sim, Sexta-feira da Paixão vem nos lembrar das mortes ainda existentes, apesar da nossa tentativa de negá-las. O que? Será que nós nos acostumamos com elas? Sim, infelizmente. Quando não vemos as crianças que passam fome e que não têm alimento em sua mesa, ou aquelas que dependiam da merenda escolar que agora não têm acesso, quando um idoso ou uma idosa passa dias, meses sem nenhuma visita, quando uma mulher é castigada em sua casa, inúmeros momentos e motivos de violência física, psicológica e todas as outras que acontecem. Quando a poluição, o veneno faz parte dos nossos alimentos, quando nós não sentimos a dor do outro, da outra, quando buscamos somente os culpados e culpamos uns aos outros sem reconhecer o nosso papel, a nossa culpa. Deus está ausente e todos procuram milagres, porém não há milagre. Pelo menos não no jeito que a gente espera, que gostaria que fosse, que descesse fogo do céu, um trovão viesse, caísse a chuva e nascesse um dia novamente e tudo isso desaparecesse. A morte é real, o sofrimento é real e foi real. Jesus o vivenciou até o último suspiro de sua vida. Mas nós queremos rapidamente mudar de assunto e falar direto da ressurreição, não é mesmo?
Talvez vocês nem estejam gostando do que eu tenho falado até esse momento. Pois não, ainda não. Ainda é tempo de luto, ausência de Deus. E é justamente aqui que acontece o primeiro milagre da Páscoa, sem a gente perceber. As pessoas buscam contato, abraços, proximidade. Nesses tempos diferentes que vivenciamos, em ligações, em chamadas de áudio, de vídeo, com mensagens, com telefonemas mais alongados, onde falamos do nosso dia e nos sentimos cuidados uns pelos outros, umas pelas outras. É preciso parar tudo e atender aqueles que estão passando por algo que também nós podemos e iremos passar. É preciso estar ao lado também nesse momento da família de Jesus. Se não soubemos como é perder alguém, sabemos por intuição humana que não é fácil, é muito difícil. Sim, precisava se tirar o corpo da cruz, lavá-lo, prepará-lo, não adiantava fugir. Era tempo de choro, de sofrimento, de sentir saudades, de ficar perto uns dos outros, pois sozinho seria insuportável. É preciso despedir-se. O texto de Isaías nos traz o alento e a transformação. Felizes são aquelas pessoas que se dispõem a transformarem a sua realidade e também a maneira com que vivem. Felizes são aquelas pessoas que aprendem com o pensamento do outro, com a maneira de se viver do outro. Porque nós, nesse momento, estamos diante da imagem de Cristo crucificado. A imagem que assustou seus familiares, seus discípulos, que os fez se questionarem e caminharem pelo caminho entristecidos e lamentando a sua perda. Como iriam seguir o testemunho de fé e de graça sem o seu mestre? Ele não morreu pelos seus pecados, não morreu pelas suas falhas. Uma pessoa inocente morreu pela salvação de muitos. Não é fácil reconhecer diante disso os nossos erros, a nossa forma egoísta e egocêntrica de ser, a nossa irresponsabilidade diante de tamanha dor e sofrimento que acontece ao nosso redor. O texto nos dá esse estalo de transformação, de buscarmos o amor que vem de Deus, confiarmos nesse Deus que envia seu único Filho para morrer por nós na cruz e nos traz o seu cuidado para perto, a sua misericórdia para conosco. Bem-aventurado, bem-aventurada é aquele e aquela que se permite transformar. Que a cruz nos lembre do amor e da graça desse Deus. Acima de tudo, o perdão, por nós sermos pessoas humanas, falhas, errantes e pecadoras, e que muitas vezes não gostam de falar do sofrimento e se deparar da morte que perpassa a nossa vida e está por todos os lados. Que Deus, em sua graça, nos possa transformar e que possamos reconhecer o sofrimento e o sangue derramado por Jesus Cristo por todos e todas nós. Amém. Chakula chetu tunachohitaji utusamehe makosa yetu, kama nasi tunavyowasamehe waliokosea, usitutie katika majaribu, lakini
na yule uovu milele. Chakula chetu tunachohitaji kusamehe makosa yetu, kama nasi tunavyowasamehe waliotukosea, usitutie katika majaribu, lakini utuokoe na yule mwovu milele. Oremos. Deus amado, grata que tu vens ao encontro deste mundo. Através de Jesus, tu te tornas solidário ao nosso sofrimento. Tua compaixão nos comove, nos inquieta para que participemos contigo para a transformação de toda dor e injustiça que paira ainda em tua casa, neste mundo que nos serve também de casa. Jesus, que estás na cruz, que ouviste e perdoaste pecadores, aqui está a tua comunidade hoje em suas casas. Ouve o nosso clamor, acolhe o sofrimento que paira sobre todo o nosso planeta. Oramos, Senhor, pelas famílias que choram e nem puderam se despedir dos seus entes queridos que foram vítimas da coronavírus, ou mesmo de outras doenças. Oramos pelas nossas lideranças que encontrem muita sabedoria e serenidade na lida de acolher doentes, criar espaços para que estes possam ser dignamente cuidados. Intercedemos por todos aqueles e aquelas que estão a cuidar da vida de tantas formas, mundo afora. Dá-lhes coragem e bom ânimo. Lembramos e oramos pelas empresas, funcionários que vivem situações difíceis em preservar empregos, pagar salários. Dá que o pão nosso de cada dia, a dignidade de teus filhos e tuas filhas, prevaleça nessas relações de empregado e empregadores. Vem, Senhor Jesus, ouve as nossas súplicas e atende o nosso chamado. Nas tuas mãos está a nossa vida e toda a tua criação que fizeste e a entregaste para ser cuidada e amada. É em teu nome, Senhor, que nós oramos. Amém.
Ele era humano, filho de pai e mãe. Ele era um ser humano com irmãos e irmãs. Ele era ser humano abandonado, aflito. Ele foi tratado com desprezo e desfigurado. Ele era ser humano, foi rejeitado, foi ferido, oprimido. Ele foi transpassado por nossas transgressões. Ele era ser humano, o servo do sofredor, o Cordeiro de Deus. Ele era ser humano, Deus na terra e no céu. Ele era ser humano, o ressurreto. Que Deus nos acompanhe e que tenhamos um tempo de reflexão em nossas casas, em nossas famílias, e que possamos nos reencontrar no domingo, confiantes na ressurreição do nosso Salvador. Amém. Gratidão por poder celebrar nesse dia especial, Sexta-feira da Paixão, aqui na comunidade Bom Pastor de Bento Gonçalves. Lamento muito que vocês, comunidade querida, não podem estar presente, mas fica aqui a nossa gratidão, minha e do Daniel, a todos e todas vocês, por esses anos muito especiais de convivência, de muitos encontros, de muita partilha. Graças que Deus nos deu essa oportunidade de estarmos juntas por todos esses anos. Desejamos que vocês permaneçam unidos, unidas em graça e amor, que prevaleçam assim como têm prevalecido nesse tempo de pandemia. E é muito especial olhar para essa comunidade toda reformada, incrivelmente, pelas mãos de pessoas que se empenham e trabalham muito por essa comunidade. Fica o meu abraço, o abraço do Daniel, muito apertado para cada um e cada uma de vocês. Que logo, depois que tudo isso passar, possamos nós retornar a Bento Gonçalves e poder abraçar a cada um e cada uma de vocês. Um abraço, fiquem todos e todas com Deus.